Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, Brasilzão. Boa tarde também, bom final de dia para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Júlio, é uma alegria muito grande te ter hoje aqui no bate-papo. Tu é um cara muito influente aí, propagando a boa mensagem do low carb, do jejum. Vi que você é praticante, então vai ser um bate-papo bem interessante. Júlio, obrigado de novo pela tua disponibilidade e fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, por favor. Legal, legal. Muito obrigado. É alegria também compartilhada estar aqui contigo, Gabriel. É uma satisfação, né? Adoro o seu sobrenome aí no perfil, Carnívoro. Né? Isso é um incentivo para muita gente, né? Para muita gente que desacredita da estratégia também, saber que tem alguém que estuda, né? E que entendeu e adota a estratégia para si. Eu sou Júlio Santana, tenho 54 anos, moro em Teresina, sou paulistano, filho de mineiros. Sou nutricionista desde os 48 anos, então eu fui para a faculdade de nutrição já tarde. Procurei o caminho da nutrição por sempre ter uma briga com a balança. Há uns 23 anos eu fiz cirurgia bariátrica, pesava quase 200 quilos. Aí emagreci, depois engordei de novo. Aí depois que eu engordei de novo, queriam me operar de novo. Eu falei, não, deixa eu ver aqui, procurar alguma estratégia. E tinha uma dieta que hoje a gente vê que ela tem uma base low carb, que é a dieta Dukan, que eu aprendi na época, fiz, emagreci bastante, né, reemagreci o que tinha reganhado de peso, e vi que essa linha da nutrição era algo interessante, que era muito mal cuidado, e que a gente tem muito pouca informação, né, com a maioria dos profissionais que, infelizmente, seguem a cartilha que aprendem na faculdade, vão ali nas diretrizes, na contagem de calorias, e depois a gente vai ver que não é isso que importa muito. Importa, mas não muito, como é colocado. E aí eu fiz a faculdade de nutrição e desde então, né, depois de ali 2018, 2019, venho atuando já em consultório, faço palestras, faço grupos aí de jejum também, venho atuando com esse viés. Né? Eu sei que é um viés, existem outros vieses na nutrição, mas eu adotei esse depois de ver várias vertentes que estariam à disposição da gente cuidar da gente primeiro e cuidar dos pacientes também. E eu acabei indo para essa linha low carb e todas as variações de baixo carboidrato que tem aí, desde as estratégias de jejum, a estratégia carnívora, a estratégia de baixo carboidrato, dieta paleolítica, proporção proteína e energia. Dependendo do caso do paciente, a gente vai entendendo ali o melhor caminho, né, e indicando, né, dependendo do período também, mudando as estratégias quando necessárias. Mas depois que a gente entende como funciona a estratégia de baixo carboidrato e o porquê que ela funciona, eu acho que a gente tem um bom caminho andado já e vai tendo muito ganho com isso. Excelente, Júlio. Seguindo essa linha de raciocínio, explica para nós aí, dentro da sua abordagem clínica, né? Quais são os pilares, na verdade, que você adota aí para manter uma saúde metabólica dos seus pacientes, né? Quais são as abordagens que você recomenda e utiliza com eles, né? Normalmente eu parto dos pilares aí para a saúde metabólica. Então, tem alguns marcadores, né, que eu sou aquele nutricionista que fica olhando as taxas, olhando os exames, para ver se está tudo ajustado também, não somente ali na questão da comida em si, né? E aí eu vejo que a gente precisa ter saúde metabólica. Essa saúde metabólica, o meu pilar é o controle da insulina. O principal que eu adoto, né, que inclusive é um marcador muito ainda pouco utilizado dentro da saúde, né? Quando a gente pede normalmente o exame de insulina em jejum, ou insulina depois de um período pós-prandial, as pessoas falam, nunca fiz esse exame, né? E é muito comum a gente encontrar pessoas com resistência à insulina, né? Que na grande maioria dos casos, quando a gente resolve este problema, a gente resolve grande parte do problema. Então, o pilar é saúde metabólica, prestar atenção nas taxas ali, a glicemia, hemoglobina glicada, os marcadores de triglicerídeos, relação aí com os colesteróis, principalmente o colesterol HDL, prestar atenção na função hepática, função renal. Então, é fazer um apanhado geral daquele paciente e indicar para ele a melhor estratégia nutricional para que ele, quando tem as taxas bem organizadas, mantenha organizadas,
e quando não tem, a gente recuperar, tanto na questão nutricional de vitaminas, de minerais, né? Trazer, ou através da alimentação, ou através da suplementação, essa base para que ele funcione bem. Então, o pilar inicial é esse daí. Interessante que tu mencionou, Júlio, o exame da insulina, né? E eu relato uma experiência própria também. Eu visitei vários médicos no passado e muitos deles pediam a glicose em jejum. Alguns deles pediam a hemoglobina glicada, né? Que seria o histórico dos últimos 3 meses, que faz sentido, mas pouquíssimos pediam o exame da insulina. E depois, passando a ler e estudar, eu percebi que é possível ter uma insulina assim alta e uma Sim, glicose controlada. Então, exato. o que é um sinal de perigo também, né, significa que o corpo está com uma certa resistência à insulina também. Então é interessante que tu mencionou esse ponto aí, muita gente não sabe disso ainda, então, quando procurar os profissionais aí, pessoal, nutricionista ou médico, façam essa pergunta no mínimo, né, Júlio, para ter Vou essa pedir para conversa. incluir o exame, né? E lembrar, né, que tem que ser ali em torno de 8, 10 no máximo, né? Existem laboratórios, pelo menos aqui no Brasil, que têm referência de normal 27 de insulina, sabe? Então é loucura. Já tem outros que a gente vê por aqui trabalhando com 16, mas mesmo 16 é alto, né? Então a gente procura trabalhar junto com o paciente buscando um alvo aí de 8 para baixo, que seria interessante para manter a saúde metabólica, que é o que interessa no final das contas. Muito, muito interessante isso, Júlio. E dentro dessa linha de raciocínio, de novo, qual é o protocolo aí que você adota, assim, o carro-chefe que você adota para longevidade, né? Para a pessoa ter mais anos de vida e não só mais anos de vida, mas também maior qualidade nos anos que se tem até o final, né, Júlio? É isso que a gente está buscando, na verdade. A gente não quer ficar doente os últimos Mais 30 anos de vida vida. nos anos, né? Exato. Mais vida nos anos do que mais anos de vida, simplesmente, né? Perfeito, gostei dessa frase, gostei. Mais vida nos anos que tem aí. Bom, Gabriel, eu gosto muito de tentar trabalhar com o paciente uma abordagem, um protocolo de dieta low carb padrão, tá? Onde tem uma variedade de alimentos muito grande. O paciente normalmente ele não se vê dentro de um quadro restritivo, né? Mas quando o paciente ele vai aprendendo, depois a gente vai apertando um pouquinho mais. Eu levo ele até lá numa carnívora, né? Eu gosto de fazer um diagrama. Eu tenho um diagrama que eu desenvolvi original, onde eu vou expandindo a dieta. Então eu começo ali com as proteínas animais, as gorduras saudáveis, né? Então eu tenho ali uma dieta carnívora, os ovos, tal. Aí eu expando um pouquinho mais, coloco os queijos, as oleaginosas, que eu fico dentro de uma cetogênica. Depois eu vou expandir mais com frutas, legumes, verduras, onde eu tenho a low carb, né? Então, normalmente eu gosto de conduzir o paciente da low carb até a carnívora. E aí ele vai descobrindo onde é que ele tem conforto, né? Alguns ficam bem confortáveis na carnívora, isso dá um excelente resultado na saúde metabólica dele. Outros reclamam, né? E aí, quando vão expandindo um pouquinho, ainda expande dentro de uma abordagem low carb. Quando chegou ali no peso desejado, as taxas estão ok, a saúde metabólica está funcionando bem, a gente até cresce um pouquinho para uma dieta paleolítica, incluindo ali algumas raízes, as frutas que tem um pouquinho mais de índice glicêmico. Aí o paciente ele consegue manter-se aí dentro desse padrão. Mas, normalmente, é esse protocolo que eu sigo, uma dieta tradicional low carb, né? Conduzindo o paciente a fechar mais até chegar numa carnívora, trabalhando o conforto nutricional dele, conforto alimentar dentro da low carb, e quando tem uma oportunidade de expandir um pouco mais, a gente deixa na paleolítica, quando vai incluir ali algumas leguminosas, algumas raízes cozidas ali na dieta dele. E acredito que tenha pacientes também, Júlio, que te procuram, já estando numa low carb e querem experimentar uma abordagem diferente, ou a cetogênica ou a carnívora, né? E acredito daí que você já consegue introduzir eles muito mais cedo, porque eles já estão numa dieta limpa de carboidrato, é muito mais fácil de fazer essa transição, né, Júlio? É verdade, Gabriel, porque o que acontece? Normalmente, o paciente ele procura uma informação antes. Muitos pacientes vêm assim com uma abordagem já realizando, tem alguns detalhes, né, que precisam ser corrigidos, que normalmente atrapalham o resultado do paciente. Quando ele vê aqueles detalhes e fala, realmente eu estava errando nesse detalhe aqui, geralmente é tomando um pouco mais de água de coco, comendo
uma fruta mais doce, entendendo, né, na cabeça dele que fruta é extremamente saudável. Né? Quando a gente vai mostrar, por exemplo, o índice glicêmico, a insulina que pode trazer produção através de algumas frutas, ele realmente questiona, nossa, eu não sabia que era dessa maneira, né? E alguns deles, né, vêm ainda consumindo ali óleos de grãos, óleos de sementes, que a gente retira ali do consumo também, apesar de serem lipídios, né, mas é que eles têm um perfil inflamatório, e aí o paciente vai se ajustando, e a gente vai numa abordagem de ter uns níveis maiores de vitamina D, vitamina B12, né, faz uma maneira que o paciente depois ele começa a relatar que realmente ele sente as mudanças. Até um relato de uma paciente que ela fala, existe eu antes da B12 e eu depois da B12 corrigida. Chega com um nível bem baixinho, né? E impressionante também, dentro dessa mesma linha, né? Muita gente chega com sódio muito baixo, né? Porque vem de uma estratégia que aumentou a diurese, e aí aprendeu a ter medo do consumo de sal, e quando a gente corrige isso também, dá uma levantada na disposição dessa pessoa, que era simplesmente ali a gripe low carb ou a falta de sódio no organismo, que corrige a pessoa, parece que ganha nova vida, né? Então, essa abordagem é muito interessante, que eu gosto de trabalhar, eu chamo de estilo de vida saudável. Tem uma mini palestrinha, né? Uma palestra de 15, 20 minutos, que eu trabalho com grupos, mas eu também compartilho ela com os meus pacientes, que é a gente cuidar da nutrição, mas ela sozinha não vai funcionar. Precisa ter o estilo de vida incorporando atividade física, o horário para dormir, o horário para acordar, uma regra, né? Tomar sol, beber água de qualidade. Então, são aquelas coisas básicas que todo mundo sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Isso, o difícil é fazer, né? Quando a gente cobra do paciente, vamos fazer aí uma semana, agora eu vou mais uma. Quando ele vê, ele está dentro do estilo de vida, adquiriu aqueles hábitos, e aí percebe as mudanças, né? Percebe as mudanças. A gente conhece bem essa frase, né? É claro que a teoria é bonita, mas o difícil é fazer. Mas a gente também sabe, né, Júlio, que o difícil é fazer quando a gente não conhece as informações que a gente precisa ter para fazer de maneira certa, né? Tu mencionou a gripe cetogênica e muita gente faz um jejum prolongado sem tomar eletrólitos, fazer a reposição de eletrólitos. Vai ter, 90% dos casos vai ter gripe cetogênica, vai sentir dor de cabeça, vai se sentir mal, tontura, algumas pessoas reportam. Então, eu acho que tem um limite para esse argumento aí, sabe, difícil a fazer, porque eu acho que com a informação certa, né, Júlio, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu sou um engenheiro, né, eu gosto de entender como é que funciona a mecânica do corpo, eu gosto de alguns hacks, né, que eu utilizo comigo mesmo quando eu faço meus jejuns prolongados. Um deles é, por exemplo, fazer uma corrida de 10 quilômetros um dia antes de começar o jejum prolongado, porque aí vai fazer com que o meu estoque de glicogênio ele seja esgotado. No primeiro dia de jejum, eu já vou estar com a cetose lá, 1,5, 2. Então, é alguns hackzinhos que a gente vai aprendendo, né, Júlio? E quando a gente compartilha isso com outras pessoas, torna a experiência delas muito mais fáceis, né? Eu vi que você faz um protocolo bem bacana, eu vi no seu Instagram, eu preciso estudar mais um pouquinho, mas que é colocar as pessoas numa dieta carnívora alguns dias antes do jejum prolongado, aí fazer um jejum prolongado de 5 dias, 7 dias, 10 dias, e depois voltar mais 5 dias, ou 7 dias, ou 10 dias na carnívora. Eu achei excelente essa ideia, porque faz uma limpeza, né? Uma desinflamação no corpo, né, Júlio? Comenta um pouquinho sobre esse protocolo que tu tem aí. É o protocolo chamado Nothing Burger, né? Que seria o hambúrguer de nada. Né, que ele foi idealizado lá pelo Peter Attia, e a gente tem uma preparação para o jejum. Essa preparação se dá em dieta carnívora, a gente faz uma dieta bem carnívora mesmo, assim, dieta livre, né, quantidade livre, 5 dias antes de começar o jejum. E aí a gente, nesses 5 dias, todos os meses eu tenho grupos de jejum. Todo início de mês eu inicio um grupo desse jejum do Nothing Burger, né, do hambúrguer de nada. E aí as pessoas normalmente vem, mas você está falando que são 5 dias de jejum, eu não consigo. Eu falei assim, você não consegue se você não tiver informação. A partir do momento que você entender como é que isso funciona, você consegue. E aí, a gente vai trabalhar, como você coloca, Gabriel, informação. Né? Então, durante 5 dias eu faço uma dieta carnívora, a gente dá uma
por incrível que pareça, né, contrário ao senso comum, a gente desintoxica demais fazendo uma dieta carnívora, né, dá uma limpeza no organismo e fica cheio de nutrientes. Que eu gosto de dizer que a gente não come atrás de energia. A gente come atrás de nutrientes, isso falando instintivamente. Só que a gente acaba tendo acesso à comida que tem muita energia. E o nosso corpo sabe armazenar energia. E vai te dar outra fome enquanto não tiver nutriente. Quando a gente faz essa carga de nutrientes de 5 dias, com isso, e sem a inclusão do carboidrato na dieta, você entra em cetose. Aí, quando você entra em cetose, o que significa? Significa que o corpo está fazendo neoglicogênese também, porque a gente sempre vai precisar de glicose. Só que essa glicose ela não estará vindo mais da alimentação, mas sim da queima dos lipídios com a ativação do hormônio glucagon, que está trazendo este lipídio lá para o fígado, que vai processá-lo em glicose. E quando está processando glicose, processa também corpos cetônicos. Então, a gente entra em cetose. Esse marcador de cetose é interessante para mostrar que esse processo está acontecendo. Inclusive, durante o jejum, é até bem curioso que muita gente pega e fala assim, hoje eu estou aqui no segundo dia, estou para completar aqui 48 horas, mas eu estou me sentindo sem energia. Eu falo, tudo bem, é porque está faltando glicose, vamos atrás dessa glicose. Mas como, se eu não estou comendo nada? Faça uma atividade física. Vá ali, faça 5 minutos de agachamento e venha me contar depois. Então, eu tenho relato de paciente que depois desses 5 minutos de agachamento, ele sai de uma glicemia de 70 para 120. Por quê? Porque o corpo está precisando de energia, ele tem onde buscar e você ativa este canal para ele produzir esta energia e traz glicose para a circulação. Ele fala, agora estou me sentindo muito bem. Claro, porque agora tem glicose circulando, mas não é glicose que veio da alimentação. Você desmontou os seus lipídios para poder fazer essa glicose. E fica legal, porque geralmente muita gente, né? E fica todo mundo trocando experiência. E aí, esse aprendizado que é interessante, né? E muita gente repete a dose, não, eu quero fazer depois de novo. Quanto tempo pode fazer? Eu falo, o jejum ele pode ser interessante até você chegar no seu peso ideal, né? Aí é uma das coisas que eu adotei para mim esse ano. Eu vou fazer várias vezes até chegar num peso menor, que essa briga com a balança ela não acaba. Muita gente pensa assim, eu vou me curar da obesidade. Não, é uma doença que não tem cura, ninguém sabe ainda. Tanto que qualquer medicamento que se coloque no mercado, a indústria fica multibilionária quando fala que tem uma solução para a obesidade, que não tem. Então, é um trabalho constante, é um trabalho de todos os dias para poder trazer esses resultados, né? Mas funciona bem esse protocolo de jejum. E aí, por que os 5 dias de carnívora depois de 5 dias de jejum? Para não ter nenhum risco da síndrome da realimentação, tá? Porque os níveis de insulina estarão muito baixos. Os níveis de insulina celular estarão muito baixos também. E se eu quebro esse jejum mais prolongado, aí 120 horas, com carboidrato, eu vou ter uma chamada de insulina para o processo sérico, para o que está acontecendo no sangue, que eu corro o risco de desabastecer as células e eu ter alguma complicação de saúde por conta disso. Então, a síndrome da realimentação, a gente aprende também durante o processo do jejum para justificar a volta em carnívora. Depois de 5 dias em carnívora de novo, que dá um período aí de 15 dias, muita gente relata uma perda de peso interessante. Tem pessoas que relatam perda de peso de 8 quilos, 10 quilos. Né? Quem precisa perder menos acaba perdendo menos, que o nosso corpo é inteligente, mas o resultado é sempre positivo. E aí a pessoa entra com uma ideia, eu quero perder peso. Mas aí, quando ela vai percebendo a saúde metabólica melhorando, a qualidade do sono melhorando, a disposição melhorando, a quantidade de gases, flatulência desaparecendo, a regularidade do intestino para ir ao banheiro, então ela fala, não, tem alguma coisa diferente aqui, além de perder peso. É quando começa a entender o estilo de vida e começa a estudar mais, né? Porque, como você falou, de novo, a palavra informação é importante. Normalmente, na média, o que se espera quando é numa consulta com um nutricionista? Sair de lá com um cardápio. Tal coisa, tal quantidade, pesando tanto, tal hora, tantas vezes. E, curiosamente, eu não me lembro de ter fornecido um cardápio para um paciente desde 2018 para cá. Então, vai fazer 7 anos
que eu não entreguei nenhum cardápio, nunca entreguei um cardápio, né? Com quantidades, com a quantidade de calorias calculadas, a quantidade de macronutrientes distribuídas, né? E aí, isso eu acho interessante, que a pessoa vai aprender, ela não vai ficar com um papel colocado na frente da geladeira, que eu falo assim, ó, se eu colocar um pudim de chia para você, se você acordar de manhã não tiver o pudim de chia, tem cuscuz, você vai ter cuscuz, vai comer o cuscuz. Se você não tem informação. Se você tem informação, você vai priorizar outra coisa, não é necessariamente comer o carboidrato, já que não tem pudim de chia, eu vou colocar cuscuz. Né? Que é o que muita gente faz, acaba acessando cardápios que são pouco dentro da realidade da pessoa e acaba fazendo de outra maneira, considerando somente a quantidade, contando calorias, e que importa, mas importa menos do que se imagina. Sabe, Júlio, que eu fiz uma experiência interessante de uma semana comendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, ó, eu almoçava, era o mesmo prato, e o prato tinha todos os macronutrientes, na verdade, tinha gordura, tinha proteína e também carboidrato, tá? E o meu experimento foi só variar a sequência dos macronutrientes que eu comia. Então, numa semana eu comi carboidrato primeiro, depois eu fui para proteína e depois eu fui para gordura. E ficava anotando num diário as sensações de fome que eu tinha. Muitas vezes eu tinha que repetir, porque eu ainda estava com uma sensação de fome. E aí, na semana seguinte, eu fiz exatamente o contrário, que foi exatamente o que tu mencionou, né? Começar com a proteína primeiro, ou a gordura, seja ela qual for, e por último o carboidrato. E preferencialmente tem essa alimentação de uma forma lenta, do momento que você não está apressado para se alimentar. O que eu sei que é difícil no dia a dia, né? A gente vive numa correria. Mas é bem interessante a observação, né, Júlio? Porque esse hackzinho simples, né, faz com que você se sinta muito mais saciado, muito mais assim cedo, né? E você evite de repetir pelo menos o prato. Então, uma coisa simples assim que pode pelo menos despertar aquele gatilho da curiosidade, né, Júlio? E ajuda muitas pessoas. É uma coisa simples, mas que funciona. Ajuda. O que é importante a pessoa entender que quando ela come o carboidrato primeiro, do jeito que você colocou, você tende a ter um aumento rápido da glicose. Quando você aumenta rapidamente a glicose, você vai aumentar também a produção de insulina. Então, esse pico de insulina faz com que a glicose que está circulando no seu sangue seja retirada parte dela, que é uma das funções da insulina. E aí eu gosto de dizer o seguinte, Gabriel: fome não é falta de comida, fome é falta de glicose. E quando a insulina vai lá e retira a glicose, você automaticamente tem fome. E o corpo tem habilidade para guardar aquela glicose, né, no final das contas, lá na forma de gordura, armazenou lá para o dia que tiver escassez de glicose aqui. Só que a gente nunca promove a escassez de glicose, porque a hora que dá fome, a gente vai lá e come carboidrato de novo. Então, quando a gente tem minimizado, né, esses picos de glicose, picos de insulina, que é colocando o carboidrato no final da refeição, tem diminuído o efeito da insulina no organismo, que é anabólico, e que vai guardar o resultado ali da sobra da glicose no formato de triglicerídeo. Né? Triglicerídeo que a gente guarda como? Vamos imaginar uma caixa d'água. O fundo da caixa d'água é o meu conteúdo adiposo subcutâneo. Eu enchi o fundo da caixa d'água, eu vou para o segundo estágio de encher essa caixa d'água, que é na gordura. E depois da gordura visceral, qual é o terceiro andar aí dessa caixa? É o nível sérico, que está no sangue. Então, quando a pessoa tem triglicerídeo, quando é triglicerídeo elevado no sangue? É quando o VLDL está para cima de 20. VLDL para cima de 20, triglicerídeo já está alterando. E aí, significa que eu tenho estágios para ir guardando essa gordura. A pessoa que tem um tecido adiposo subcutâneo grande, ou seja, vamos dizer que o fundo da caixa d'água dela é muito maior, ela pode vir a ser obesa, mesmo com triglicerídeos baixos e baixo risco cardiovascular. E tem aquela pessoa que tem um tecido adiposo subcutâneo curto, que ela rapidamente está candidata a ter esteatose hepática e ter risco cardiovascular aumentado, porque já está jogando a sobra de triglicerídeos do sangue. Aí a relação de triglicerídeos HDL vai lá para cima, que é um dos marcadores de risco cardiovascular.
Então, a pessoa entender a individualidade também é importante, né? Porque se ela tem um tecido adiposo pequeno, ela não pode aumentar peso, ela não pode ser obesa em momento nenhum. Não que o outro pode, o outro vai correr menos risco. Agora, a pessoa que tem um tecido adiposo subcutâneo pequeno, né, que é um regulador dessa dinâmica no organismo, ele corre mais risco também e tem que tomar mais cuidado. Uma vez eu atendi um paciente magro com triglicerídeos na casa dos 1000. Então, assim, você está correndo um risco muito grande, você tem que emagrecer. Ele falou assim, mas eu já sou magro, eu só tenho um buchinho aqui, né, chamado. Né? Falei, pois é, a sua gordura visceral ela está no limite também, o seu risco cardiovascular é muito grande. E aí, quando vai entendendo a individualidade, né, com essa metáfora simples da caixa d'água, a gente consegue organizar a nutrição do paciente também para que ele entenda o caminho que ele está percorrendo individualmente. Né? E, normalmente a gente pensa que o que vale para um vale para todo mundo, mas em nutrição, infelizmente, né, não é bem assim. Nem todo magro é saudável, nem todo gordo é inflamado, né, Júlio? Eu acho que essa sua explicação aí deixou bem clara a situação. Eu incentivo muita gente, quem tem recursos, claro, né, que às vezes certos exames são, infelizmente, um pouco elitizados, né, são caros e não são acessíveis a todo mundo, mas quem tem condições de fazer um DEXA, né, de fazer um escaneamento do corpo para saber qual é esse percentual de gordura visceral, principalmente, né, que tem para poder tomar a decisão certa, né, procurar um nutricionista, um médico, ou quem não tem recursos de fazer um DEXA, fazer pelo menos uma bioimpedância, né, Júlio, que algumas academias agora estão oferecendo também, então, monitorar isso daí, a gente foi sempre educado, pelo menos eu, Júlio, eu não sou da área da nutrição, fiz uma formação e tal, mas não sou nutricionista, né, mas a gente sempre foi educado no sentido de controlar o peso, né? E eu acho que o peso é o parâmetro menos importante quando a gente se observa o total da saúde metabólica, né, em si. Então, eu acho que é bem importante que tu mencionou aí para o pessoal ficar ligado nos parâmetros certos e tentar otimizar a saúde metabólica da melhor maneira possível, né? Júlio, eu queria conversar te cortando um pouquinho, Gabriel, essa questão do peso, recentemente foi alterado, né, o protocolo de definição do que é obesidade, sobrepeso, tal, que antes se baseava no índice de massa corpórea, que, na minha opinião, é um dos índices mais furados que tem. Né? É um índice de população e que, para mim, não funciona muito. E hoje a gente tem outros mecanismos de cálculos para saber se a pessoa está dentro de uma obesidade ou não, que é através do cálculo da gordura corporal, onde o DEXA seria o padrão ouro aí, mas até uma antropometria de dobras cutâneas com adipômetro, daquele mais simples, que custa R$200, e uma tabela populacional, você consegue definir bem ali o nível de gordura que a pessoa tem, que é um fator interessante para se chegar num peso ideal, né, considerando uma quantidade de massa magra que a pessoa tenha, e trabalhando aí, eu costumo, num primeiro momento, sem muita cobrança, né, nas pessoas que estão, nas pessoas normais, vamos dizer assim, não nos atletas, tal, eu trabalhar com 25% de gordura para os homens e 20% para as mulheres. Depois que a gente chega, 20% para os homens e 25% para as mulheres. E aí, depois que a gente chega nesse número, aí a gente vai para um refinamento, tal, mas já está dentro de um padrão bem saudável e definido também da massa magra dentro do organismo. É interessante, como eu falei antes, eu sou engenheiro, eu fico monitorando tudo, então a academia que eu vou também tem uma balança de bioimpedância, eu fico monitorando, principalmente a percentual de gordura, né, no corpo, e fico tentando otimizar. O pessoal diz, Gabriel, tu não precisa emagrecer, já tá no peso ideal. Eu digo, eu tô no peso ideal, mas não na proporção de gordura ideal, ainda tenho muita gordura para queimar. O que é o legal? Por que você busca isso, Gabriel? Porque você tem informação, né? A maioria das pessoas que não se importam ainda, porque não entendem a informação, vão pegar aquele papel e falar assim, isso aqui é minha bioimpedância, e não sabe o que tem ali. Aí, quando você tem a informação e tem acesso a ficar monitorando aquela informação, é o que você faz, né? Vira um curioso inteligente que vai utilizar ao seu favor aqueles marcadores que você aprendeu a monitorar através da informação, os hacks aí, né? Vira um biohack bem
bem legal aí. Quando eu comecei nesse mundo aí, Júlio, é interessante que a tua história é relativamente parecida com a minha. Eu também passei pela bariátrica, emagreci bastante no primeiro ano. Depois acabei recuperando metade do peso que eu perdi, né? Então, assim, foi um baque, um susto para mim, e aí que eu comecei as histórias dos jejuns, né, Júlio? E nessa transição aí eu comecei a participar de tudo que é conferência de biohacking do mundo. Eu fiquei super curioso pelo assunto e comecei a pesquisar mais. Na época tinha muitos eventos virtuais também, então foi uma época bem interessante, assim, eu consegui assim, aprender bastante aí com os experts aí, principalmente dos Estados Unidos. Essa área de biohacking é muito forte, né, tem gente muito boa lá. Mas bem interessante, Júlio. Falando de queima de gordura, Júlio, um dos métodos que a gente conhece, que é bastante eficiente para queima de gordura, é o jejum intermitente, né? Nós, carnívoros, a gente faz um jejum intermitente de maneira indireta, né? Muita gente come uma vez por dia ou 2 vezes por dia, então pula o café da manhã, já é um jejum intermitente de 16/8. Na sua experiência aí com seus pacientes, Júlio, quais os erros mais comuns que você observa dos pacientes que fazem essa transição de uma dieta baseada em bastante carboidrato para uma transição para uma dieta mais low carb, cetogênica, carnívora, incluindo o jejum intermitente? Bom, o que eu vejo normalmente de mais erro é que muita gente, apesar de adotar ali um período de jejum, não muda a alimentação. Vai ter mais tempo de jejum, mas vai fazer a alimentação que fazia normalmente ali, com uma quantidade boa, grande ainda de carboidrato. Isso vai fazer com que ela tenha fome o tempo todo, enquanto ela não está comendo. E é muito desconfortável fome, né? Aí o que acontece? Precisa fazer essa adaptação. Então, para a perda de peso, eu recomendo, né, para os meus pacientes não errarem em comerem muito antes de dormir, né? Comerem quando não tem fome, só porque está na hora, porque é cultural, porque fui chamado, porque é uma festa. Então, aprender o que eu digo, uma relação mais funcional com o alimento. Aí vai aprendendo. Essa estratégia, quando perde peso, fazer uma refeição por dia, também funciona bem. Mas essa uma refeição, normalmente, ela tem que ser ali dentro de uma modalidade carnívora, para que a pessoa não tenha fome. Porque, de novo, onde é que cai a brincadeira novamente? Nos picos de insulina. Uma dieta carnívora, ela não vai elevar insulina. Se eu não tenho insulina elevada, eu não vou ter fome. Por que eu não vou ter fome? Porque eu não tenho queda da glicose circulante. Aí, voltando, fome não é falta de comida, é falta de glicose. Se eu tenho uma manutenção da minha glicemia ao longo do tempo, eu tenho manutenção da não fome ao longo do tempo também. Então, eu tive um paciente nesse início de ano, né? Já não é a primeira vez que a gente atua junto, mas ele ia fazer uma viagem. Ele falou assim: eu vou para a Índia, eu sei que lá eu não vou fazer dieta, então eu quero ir com um saldo no bolso aqui, né? Eu preciso emagrecer durante o mês de janeiro e ver o que a gente vai fazer. Eu falei: vamos fazer adotar uma dieta carnívora, OMAD, que é one meal a day, ou seja, uma refeição carnívora por dia e mais nada. Aí ele fazia essa refeição por volta das 3 da tarde, que é onde ele se sentia mais confortável, e ao longo de um mês ele conseguiu perder 18 quilos. Então ele foi com esse bônus no bolso, né, para a viagem dele, né? E aí ele falou assim: me senti muito bem, né? As taxas que estavam desorganizadas organizaram nesse um mês, as roupas que não serviam agora servem, o sono que estava atrapalhado agora durmo melhor. Então, uma série de coisas. Ele falou assim: quando eu voltar, né, deve estar para voltar agora, quando eu voltar, eu vou voltar para esta atividade na dieta ou OMAD carnívora, que eu me senti muito bem, me dei muito bem. Né? Não é todo mundo que aguenta fazer, muitas pessoas têm são aficionados por comida, né? E aí a gente tem que achando o adequado para aquela pessoa. Mas para quem consegue fazer com conforto uma OMAD carnívora, o resultado é espetacular. 18 quilos em um mês, que resultado incrível, né, Júlio? E não foi um jejum de 30 dias, foi uma alimentação carnívora, né? Com bastante gordura, acredito eu, e proteína, né? Sim. Ele não fazia gordura adicionada, né? Mas toda a gordura aparente que tinha nas carnes que ele consumia, ele não tirava. Ele não adicionava, mas também não tirava.
Não, excelente, excelente resultado. Eu fiz um jejum de 10 dias, na época eu estava bem acima do peso, eu emagreci 10 quilos, né? Daí o pessoal se empolga, ah, nossa, então significa se eu precisar emagrecer 15 quilos, eu só faço um 15 jejum de dias, 15 não é? dias. Digo, não faça esse erro, pessoal, vamos devagar, não é assim que funciona. Tanto que tem um É, reganho depois, né, Júlia? A gente que faz tem, jejum, a gente sabe que existe reganho depois só pelo fato de reintroduzir os alimentos, e hoje eu sou carnívoro, então a minha reintrodução é carnívora, mas mesmo assim eu recupero um peso, um pouco do peso que eu perdi durante o jejum. Em 2023, eu gosto muito de fazer uns protocolos comigo. Nós já tinha feito protocolo de 5 dias, de 10 dias, de 8, de uma refeição, aquele jejum, Mimetics jejum, né? O jejum do Egg Que Fast. imita. Eu estou testando tudo, eu gosto de ir testando em mim. E aí, em junho de 2023, eu falei assim, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Né? Me preparei e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Aí, quando chegou no 40º dia, que eu estava em jejum, eu fiz as contas e falei, não, vou fazer 1.000 horas, que dá quase 42 dias. Né? E eu fiz essas 1.000 horas de jejum. Muito interessante. Né? Mas, assim, o que eu vi? Para mim, até o 10º dia, eu perdi bem peso. Depois foi bem penoso. Então, se o objetivo é perder peso, dá para fazer ciclos de jejuns um pouco mais longos, de uma semana, 10 dias, mas fazer ciclos. Né? E quando a pessoa, quanto você perdeu, tal, se não me engano, eu emagreci 21 quilos, né, nesses 42 dias. Só que quando realimenta, na primeira semana aumentou 5, assim, né, em carnívora, né, dá uma reidratada, tal. Mas assim, foi bem uma experiência interessante, né? Não recomendo, ok? Mas serviu para eu fazer muitas anotações e aprender muito sobre mim. Né? Para outra pessoa, poderia produzir outro resultado, mas sobre mim, né, com tecido adiposo bem abastecido, tem energia para fazer jejum aí por longo tempo. E dessas 1.000 horas, Júlio, qual foi o momento mais difícil para ti? Foi o terceiro dia, como geralmente a gente tem a experiência de jejum prolongado? Exatamente. O terceiro dia é a prova de fogo, né? Tanto nos grupos de jejum que eu faço, quando a gente está fazendo a preparação para o jejum ainda em carnívoro, né, que a pessoa vem de uma alimentação típica ocidental, com carboidratos, o terceiro dia muita gente fala, não, vou desistir, porque comendo eu não estou conseguindo, imagina sem comer, né? Assim, não, vamos aqui que a gente vai fazer essa transição. E aí, aquela sua ideia, né, se a pessoa tem preparo para fazer uma corrida de 10 quilômetros logo no começo, ela já está em cetose. É excelente. Né? Hoje a gente está acabando também um grupo de jejum de 3 dias. Vou quebrar o jejum depois da live, na verdade. E aí o pessoal, é interessante que o pessoal, muitos participantes estão medindo a cetose pela primeira vez, né, Júlio? E é uma descoberta e é uma alegria para nós, né, quando eles percebem ou entendem melhor como o corpo funciona, porque é uma vez que você participa de um evento assim, né, Júlio? Você tem todas as ferramentas que você precisa para o resto da vida. Você não precisa estar sempre participando de eventos de jejum. Claro que a gente tem muitos participantes recorrentes, né, que sempre buscam otimizar. Eu tenho um participante que é fisiculturista, e então ele está em todos os grupos de jejum. Ele não precisa emagrecer, na verdade, mas ele quer ter essa experiência da clareza mental, de jejuns prolongados e tal. Então é bem interessante de observar como as pessoas, elas reagem e adotam essa ferramenta, né, valiosíssima que, na verdade, a natureza nos presenteou, né, Júlio? Não é nenhuma coisa que a gente veio inventar, mas é uma coisa que existe desde sempre e hoje, graças a Deus, mais pessoas têm acesso a essa informação e têm a oportunidade também de presenciar isso daí, né? Eu falo que o que eu normalmente recomendo para o paciente, eu não inventei nada, infelizmente. Eu só estou aplicando aquilo que a gente estudou em algum lugar. E isso que você falou, Gabriel, de ser uma estratégia para o resto da vida, muito paciente chega e fala assim: quando é que eu tenho que voltar aqui? De quanto em quanto tempo eu vou voltar para a gente fazer essa manutenção, esse acompanhamento? Eu falo assim, ó, dependendo, se eu for competente, você vai fazer só essa consulta. Você não vai voltar mais. Né? Mas por quê? Né? Porque você vai entender que não precisa. Né? Agora, se eu não for competente ou você não estudar o material que eu te colocar, você vai ter que voltar para eu te explicar a mesma coisa de novo, até você entender. Mas a intenção é que a gente fale só essa vez, depois a gente só vai
contar a história um para o outro, não tem... vai acompanhar números, mas de aprendizado mesmo, é básico e vale para a vida inteira. Excelente ponto. Também tem o ponto da curiosidade, né, Júlio? Eu tenho várias pessoas que já fizeram um jejum, já estão no peso ideal, enfim, já estão numa saúde metabólica muito boa, mas elas vêm recorrentes no jejum porque elas falam o seguinte: Gabriel, eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo de entrar num PubMed, de baixar um artigo científico, de ler ele, de entender. Eu não tenho base em matemática, tem muitos papers, né, Júlio? A gente sabe que tem uma estatística muito pesada, né? A gente tem que investir um tempinho um pouquinho maior para poder entender os resultados. E essas pessoas, eu admiro esse mindset, né? Essa mentalidade. Elas sempre estão em busca da informação. Elas falam: não, eu participo porque eu faço uma pergunta, você me manda um paper, você me manda um site para eu ler um artigo adicional. Então, essa é a beleza, né, Júlia? Acredito que você, como nutricionista, tem muito mais casos como esse, mas eu acho muito válida essa experiência também. E o interessante é que, se a gente não sabe onde é que está a resposta, a gente sabe onde é que está a pessoa que sabe onde é que está a resposta. Isso que é legal também, né? Porque muita gente coopera, né? Então, as pessoas, quando abraçam, né, essa questão de entender e divulgar as estratégias de baixo carboidrato, estratégia cetogênica, carnívora, todo mundo se ajuda, porque, como ainda, infelizmente, é um tanto quanto fora da caixa, a gente muitas vezes precisa se municiar de argumentos científicos para poder mostrar que a gente não está inventando nada, né? Que está tudo ali colocado de forma científica, explicado, e quem souber beber daquela fonte ali, acho que consegue ter sucesso nas estratégias. Excelente, Júlio. Falamos de jejum prolongado, dos benefícios e por que as pessoas fazem esses desafios. Agora vamos falar dos riscos também, Júlio. Você, não só como nutricionista, você viveu esse jejum prolongado de 1.000 horas, sensacional. Nunca escutei alguém que chegou nesse marco. Conheço pessoas que fizeram de 40 dias já, mas eu gostei desse teu desafio pessoal aí. Não, vamos chegar nas 1.000 horas que tá pertinho. E, Júlio, então, fala um pouquinho para nós, ou explica para o pessoal aí que nunca fez um prolongadão, quais são os possíveis riscos, né, de fazer um jejum prolongado. O risco pode estar na desnutrição, na desidratação, né? Então, o que é interessante? O jejum, ele é basicamente 0 calorias, mas o que não quebra jejum e que é importante estar presente dentro da estratégia? A suplementação de vitaminas e minerais. A suplementação de vitaminas e minerais acontece, a suplementação de sódio é importante, né? Porque como a diurese aumenta muito, tem depressão de sódio no organismo, para você não correr o risco de ter câimbras persistentes e doloridas, né? Então, isso tudo é monitorado, vendo o que está acontecendo. E o risco maior é você entrar num quadro de desidratação. Mas o risco maior desse todo período é a reintrodução do alimento, que é a principal. Eu voltei de forma gradativa, foram 3 dias para voltar, né, à realimentação. Então, o que eu fiz? No primeiro momento, como que eu quebrei dura? Então, eu comi o quê? Eu comi abacate e azeite de oliva, né? A quantidade suficiente para não ficar com fome, tudo, né? Então, eu comi, em um dia, eu comi 1 quilo de abacate e uns 100 ml de azeite de oliva. No segundo dia, eu fiz reintrodução de fibras, né? Então, eu comi um caldo, né? Uma sopa com abobrinha, com cenoura, com chuchu, né? E um pouquinho de carne desfiada, mas eu essencialmente privilegiei bastante hidratação e fibras. E no terceiro dia, aí eu voltei com a carnívora, com mais presença de carne de novo, tal, e foi tudo muito tranquilo, né? Não tive nenhuma alteração importante de glicemia, não tive alteração importante no sono, não tive alteração importante no ritmo do intestino, né? Então, foi tudo bem controladinho, eu documentei tudo. Então, mostra que, se a gente faz com orientação, não tem tanto risco quanto parece, né? As pessoas têm medo, né? Eu digo assim, se eu chamar o Gabriel para fazer 1 semana de jejum comigo, vai aparecer um monte de gente falando que a gente é louco.
Mas se eu te chamar para durante uma semana a gente tomar café da manhã, almoçar e jantar, fast food, ninguém vai falar nada. Porque É. todo mundo não, mas muita gente faz isso. E aí é onde está a loucura, né? A gente corre esse risco de estar sendo louco sem que percebam que a gente está no meio da loucura. Então, tem até um documentário tanto quanto antigo, aquele Super Size Me, né, que ele vai na rede de fast food e ele aceita tudo que é oferecido. Bom, esse combo, tem mais isso aqui, aumenta. Esse aqui em dobro, é mais tanto, mais $1, não sei o que, ele aceita tudo. Né? E no final, ele está super obeso ali, com um mês, ele tem tudo alterado, muitas fatores negativos na saúde dele. Então, isso acontece com as pessoas todo dia. É a nossa noção, né, de quem está fazendo coisa errada, na média, ainda está muito equivocada. Muito, muito interessante. Sabe que o abacate e o azeite de oliva também são meus preferidos na quebra do jejum. É assim, olha, eu acho que flor de sal, abacate e azeite de oliva. É excelente, delicioso. Né? Quando você vem de jejum longo, ainda fica mais gostoso ainda. amplifica o Melhor que sabor, leite né, Júlio? condensado. E eu acrescento ainda alguns ovos cozidos, que eu adoro bastante também. Então, só para dar aquela nutrida boa na reintrodução. Claro que eu cuido um pouco na quantidade, dependendo do jejum que eu faço. De 3 dias não tem problema, mas quando eu faço de 10 dias, eu faço mais ou menos o que você falou. Aí eu vou reintroduzindo aos poucos, né? Fazer essa transição para não ter nenhum problema aí digestivo, nem outro sintoma aí adverso que a gente pode eventualmente ter. Falando Pronto. de Até falando das estratégia. fibras, Gabriel. Até falando Uhum. das fibras, as fibras não são essenciais. Mas eu coloco ela no segundo dia da reintrodução só para dar uma mexida no peristaltismo, né? Para o intestino dar uma funcionada. Tanto que é só nesse segundo dia que eu coloco as fibras, depois eu volto para a carnívora, que é desprovido de fibra novamente. Você segue a estrita ou é uma carnívora mais flexível, Júlio? Qual é a tua abordagem? Aí, comigo, quando eu estou dentro da carnívora, que não é corriqueiramente, mas às vezes, assim, por 2, 3 meses em um ano, eu faço a carnívora. Aí eu faço uma mais restrita. Carne, ovos, água e sal. Carne, ovo, água e sal. Bem Interessante. restrita. Né? Mas eu tenho pacientes que têm uma certa fixação ali por queijo, a gente coloca uns laticínios, uns queijos, em alguns casos, né, mas correndo um pouco da gordura adicionada, privilegia mais o consumo de proteínas. Alguns pacientes ainda têm aquele cisma de não querer comer carne vermelha todos os dias, que é uma grande besteira, né? Mas aí a gente coloca um peixe, coloca uma carne branca, né? E também importante falar que eu acho interessante ter a presença das vísceras dentro da dieta carnívora. Tem gente que não Sensacional. gosta, E corta o nariz, mas é o superalimento, né? é o superalimento para nós, também, as vísceras são muito baratas aqui na Alemanha, como o pessoal não tem o costume de comer muito, a gente se delicia aqui com coraçãozinho, fígado, moela, enfim, todas essas coisas boas aí. O interessante é que quando a gente vai para a natureza, né, os carnívoros superiores, eles vão nas vísceras, né, Uhum. na natureza. Eles vão nas vísceras. Os comedores de músculo vêm depois, né? Mas na natureza, quem tem acesso ao melhor da nutrição vai primeiro nas vísceras. Sabe, Júlio, que eu sigo uma carnívora, mas mais flexível no sentido de eu uso cebolas quando eu cozinho algum alimento junto uma carne, eu gosto de cebola como aditivo. Eu adoro abacate, então eu como abacate também, azeite de oliva, enfim. E eu faço posts no Instagram, né? E um dia um seguidor me respondeu dizendo assim: Ah, você é um carnívoro falso, porque a cebola não pode na carnívora. Eu digo, você tem razão. Se eu seguisse uma carnívora restrita, eu não poderia estar misturando nada disso aí, mas eu sou mais flexível e tal. E aí a pessoa veio: "Ah, me desculpa, não quis, insultar", eu digo: "Não tem problema nenhum", só que é importante conversar sobre isso, né, Júlio, porque eu acho que as pessoas gostam bastante de coisas, assim, preto no branco, né, que a gente fala, ou é 8 ou é É 80, muito né, apego a conceito, né? é, Apegar-se a conceitos, né? Eu acho que a prática ela vale muito e essa prática ela vai
ela vai desenhando os conceitos e os entendimentos que a gente tem aí sobre as estratégias. A carnívora é uma estratégia bem abrangente também, né? Então, é dentro do que fica mais confortável, né? Acho que você fazer algo que vai te tirar muito do conforto é complicado também, né? Até está em alta agora o livro da doutora Mayra Soliani, que acabei de receber ontem, A Ciência do Desconforto, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, aprender que o desconforto ele constrói qualidade de vida para a gente também, que ela coloca aqui, os desafios nos fortalecem, né? Então, esses desafios são importantes também. Às vezes, uma restriçãozinha vai fazer com que, quando você retire aquela restrição, você se sinta melhor ainda, né, do que se estivesse fazendo sempre sem aquela restrição. Então, vamos dizer que você gosta ali do abacate e da cebola. Tira uma semana. Quando você voltar, é um ganho muito grande do que se você tivesse mantido o tempo todo e não faria diferença a cebola e o abacate. Talvez, para fazer diferença, você tivesse que agregar algo mais glicêmico na sua dieta. Como você fez a restrição, depois você cresce de novo ali a oferta e aquilo se torna muito bom. Eu trabalho muito assim com alguns pacientes também, a gente dentro do espectro low carb, ora fazendo mais restrições, ora mais concessões, mas sempre dentro da dieta. Eu fiz uma semana de Lion Diet, Júlio, e para mim o mais difícil não foi ficar comendo carne aí de ruminantes toda semana, o mais difícil foi para mim tirar o café. Sim. Eu, como engenheiro, tomo muito café assim no dia a dia, né? 8 taças, 10 taças de café por dia. E conversando com vários profissionais da área de saúde, nutricionistas e médicos, eles falaram justamente o que tu falou, Gabriel, tenta tirar, tenta ficar assim um tempo sem café, ou tenta reduzir pela metade, e vai te observando o teu corpo, como tu reage. Vai ter dias de desconforto, mas isso faz parte da adaptação. E depois que tu passar dessa fase de adaptação, tu vai se sentir muito melhor. Esse jejum que eu estou fazendo agora é o primeiro jejum que eu estou tomando 2 taças de café por dia, somente, em vez de 8, 10, e tá tudo ok, tá Acho ok, que então hoje eu já tomei uns 3 ou 4, sei lá. É mais cedo aqui ainda. é. Eu gosto muito de café também, sou cafezeiro, né? Aí vai onde está o seu conforto, né? Acho que tem que ter um mínimo de conforto, que você não é uma estratégia de uma semana, é uma estratégia para a vida. Então, você também não ter nenhum tipo de ganho, né? Vamos dizer assim, de alguma liberdade, eu acho que fica demasiado ruim. Mas no resto Uhum. tudo funciona bem, né? Quando a gente tem o horizonte e sabe a estratégia para chegar lá. Júlio, a próxima pergunta é meio assim, bias, né? É meio biesada, né? Porque o nome do meu canal é Vivendo em Cetose, né? E eu, como a gente conversou, a gente fica variando estratégias dependendo da época do ano. Às vezes eu mudo para uma carnívora mais estrita, às vezes eu mudo para uma cetogênica, mas eu procuro sempre me manter em cetose, porque pelo que eu li, pelo que eu estudei, é um estado que eu gosto de estar, pelo que eu me observo também, eu fico muito mais tranquilo, mais calmo, estando em cetose, que ajuda também a trabalhar esse meu lado ansioso que eu tenho, né? Às vezes de querer fazer tudo muito rápido. E eu queria te perguntar, Júlio, existe algum risco da pessoa permanecer em cetose por um longo período de tempo? Gabriel, do que eu vi até hoje, não, né? A pessoa pode permanecer em cetose. Tanto que é o nosso primeiro estado, né, natural. Quando a criança nasce, o bebê nasce, ele só é amamentado. Enquanto ele só é amamentado, ele está em cetose o tempo todo. Mesmo que tenha a lactose ali no leite materno, mas ele está em cetose, porque a quantidade de gordura e proteína que tem nesse leite é muito superior à quantidade da lactose que tem, né? Então, seria o nosso estado natural, né? Se fôssemos Júlio e Gabriel das cavernas, a maior parte do tempo ele estaria sob cetose também. A gente não teria acesso a um carboidrato que pudesse tirar a gente da cetose. É porque a gente não teria açúcar concentrado, porque a gente não cultivou. A gente não teria frutos doces, porque eles são sazonais, são altamente disputados com outros animais dentro de um ambiente natural. A gente não teria farináceos de
de raízes e nem, naturalmente, teria raiz cultivada novamente, dependeria de encontrar raiz. Grãos, então, nem se fala, não teria nem farináceo de grão e nem o grão, porque os grãos que a gente tem hoje, eles só existem hoje porque o humano alterou, a gente foi alterando, né? Hibridização, cruzamentos, produtividade, defensivo agrícola, tudo isso fez com que tivesse grão. Então, a nossa condição natural, naquela que a nossa genética foi desenhada, é em cetose. Tá? A gente precisa estar em cetose. Muita coisa que eu leio fala que também não precisa estar em cetose. Mas, como você falou, você experimentou mais clareza mental, você experimentou mais organização. Então, ou seja, a cetose ela tem uma função importante no cérebro. Né? A cetose te tira dos quadros de ansiedade. Então, muitos pacientes que eu tenho quadros neurológicos para tratar, a cetose é muito bem-vinda. Né? Então, a gente tem suplementos também que vão ampliar a produção de cetonas, como os beta-hidroxibutirato, os triglicerídeos de cadeia média, que muitas vezes a gente lança ele dentro da dieta também, para que se entre em cetose. Para perder peso, para emagrecer, que é o que muita gente procura, precisa estar em cetose? Não. Né? A cetose ela é um santo remédio para muitas demandas, mas para emagrecer, necessariamente, ela não faz diferença. Inclusive, dá até para engordar estando em cetose. Até para engordar estando em cetose. Então, não é um marcador de emagrecimento, mas é um marcador de bem-estar. Né? O bem-estar que o humano tem em cetose é muito interessante, né? Com clareza mental, principalmente, e energia. Depois que está adaptado, a energia aí é como se fosse um caminhão que transporta combustível e, em vez de o meu motor estar ligado no tanque de 500 litros, ele está ligado no tanque de 30 mil litros que eu estou carregando ali. Então, eu tenho energia para dar uma volta ao mundo e não parar a cada 300, 400 quilômetros para reabastecer, para levar o combustível para o meu destino. Excelente analogia. Ficar sem tomar água ou se hidratar, a gente consegue no máximo sobreviver 3 dias, né, Júlio? Mas agora ficar sem se alimentar, a gente consegue muito mais. Então é muito simples, né? Aquele maior jejum que tem da história documentada é 382 dias, se não me engano. Né? Então que coisa linda, né? Né? Júlio, eu sei que nosso roteiro tinha inicialmente muito mais perguntas, talvez a gente tenha oportunidade para uma nova live, mas eu gostaria, antes de fechar hoje, responder algumas perguntas do pessoal que mandou no chat aqui, se você não se importar. Legal. Tem a Anabela Quantas Diogo... vezes, se você quiser fazer, eu estou aqui, viu, à disposição. Obrigado, cara. Tem muito papo interessante e principalmente pela tua experiência também de ter atingido aí quase 200 quilos. Nossa, eu tenho muita curiosidade. Com certeza a gente vai conversar mais sobre isso também nas próximas oportunidades. Júlio, tem a Anabela que está participando agora desse jejum de 3 dias conosco. Ela é de Portugal e ela pergunta quais as vitaminas que você recomenda tomar durante os jejuns prolongados, né? Você shortmente mencionou isso durante a live hoje. Sim, eu gosto muito de manter os níveis de vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina K2, além de sódio, magnésio. Uhum. Né? Esse seria meu básico: vitamina A, B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina K2, sódio e magnésio. Em alguns casos, né, dependendo de como que está a pessoa com relação à energia, tal, a gente pode trabalhar com a PQQ, que é a pirroloquinona quinona, né, e também a coenzima Q10, né, que são um produz mais mitocôndrias e outra produz mais energia nas mitocôndrias, que é interessante também. Lembrando que esse momento de geração de energia, ele continua, mesmo sob jejum, porque a gente tem a energia que a gente está queimando da gordura que está armazenada, né, para este processo. Então, as mitocôndrias estão funcionando. E uma coisa que é interessante também, Gabriel, que acho que até vale a pena uma abordagem mais oportuna, é que quando a gente está em cetose, a gente está produzindo os tais corpos cetônicos.
E os corpos cetônicos, eles fazem com que as células, né, voltem a funcionar, aquelas células que estão inativas na questão da produção de ATP a partir da glicose, né? Essas células que estão sem conseguir funcionar voltem a produzir energia a partir dos corpos cetônicos, especialmente as células cancerígenas. Então, é um negócio bem interessante também que a gente, num primeiro momento, olha só na perda de peso, mas existe um ganho metabólico impressionante no organismo quando a gente não está funcionando ele somente com energia advinda da glicose da alimentação. Uhum. Muda muita coisa, né? Muito obrigado pela explicação, Júlio. E a pergunta seguinte da Anabela é se essas vitaminas não quebram o jejum. Nenhuma vitamina e nenhum mineral quebra jejum, tá? Porque são isentos de calorias. São micronutrientes. Micronutrientes o nosso corpo assimila assim que ele chega no trato intestinal e eles não possuem calorias. Então, o que não possui caloria, que não tem macronutriente, onde tem a caloria em macronutriente, proteína, lipídio e carboidrato, se não tem macronutriente, não tem calorias, então não quebra o jejum. Eu gostei dessa lista aí que tu compartilhou, Júlio, porque é exatamente os suplementos que eu tomo aqui, e eu capricho mais na B12 por conta da bariátrica, acredito que você Sim, também. sim. Uhum. E eu não mudo nada, na verdade, durante meus jejuns prolongados, eu continuo tomando os mesmos suplementos que eu tomo no Sim, meu é isso dia. mesmo. Uhum. Quem faz bariátrica, bypass, Gabriel, tanto a B12 quanto a vitamina D, é importante que vá por uma via sublingual ou injetável, porque a principal absorção dessas vitaminas é no duodeno. E quem tem bypass não tem absorção no duodeno. Então, é importante também esta informação para saber da eficiência da suplementação, que não basta colocar para dentro, tem que saber se está sendo absorvido. Eu uso a metilcobalamina sublingual, na verdade, e Sim. também trouxe do Brasil as ampolas de injeção. Então, eu faço uma injeção por mês para B12, especialmente, né? Porque a absorção é muito baixa, né, Júlio? A gente sabe, eu fiz a bypass também. Eu não sei, no seu caso foi a bypass também, o mesmo? Foi bypass. Uhum. Então, e o que é interessante, a vitamina B12, ela só vai aparecer no exame com deficiência depois de muito tempo de deficiência, porque a gente guarda bons estoques de B12 no fígado, né, que quando vai aparecer lá em tempos de exames, né, a deficiência ela já vem de longa data, né, porque uma pessoa que deixa de comer alimento de origem animal, que é onde tem a fonte de B12, ela leva 4, 5 anos para apresentar uma deficiência, né? Então, a gente tem um estoque interessante e é bem interessante fazer essa reposição com a metilcobalamina, né? Não a cianocobalamina, né? Mas a metilcobalamina ou a mecobalamina também, em doses maiores, além daquelas das IDR, né? Para que tenha realmente a função preservada dela no organismo. Bom, Júlio, eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas do pessoal. Te agradeço de novo de coração pelo teu tempo, por todas essas aulas aí que tu deste para nós nessa 1 hora aí. E foi um prazer te conhecer virtualmente. Vou passar a seguir mais de perto a tua conta no Instagram aí, absorver mais conteúdos que tu compartilha. E já fica aqui o convite para uma próxima bate-papo quando você tiver tempo. Vai ser um prazer conversar contigo de novo. Tá ótimo, então. Vou me dar a liberdade de entrar na sua agenda e escolher uma nova data para a gente conversar. E vamos. Felizmente, é muita coisa que a gente tem para conversar, né? Eu acho que tem muita coisa interessante que dá para a gente conversar. Apesar de ser o seu canal, ser um convidado aqui, eu acho que a sua história também ela merece ser compartilhada mais vezes também, né? E aí a gente vai conversando sobre isso e trazendo as pessoas para o entendimento, que é o que é importante no final das contas, aí, entender e proliferar esse entendimento para que a gente consiga sempre tirar bons resultados de tudo isso. Obrigado pelo convite, Gabriel. Estou à disposição. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui no Instagram, pode falar com o Gabriel, me marcar também, que eu respondo todo mundo, na maior boa vontade.
Muito obrigado Muito pelo obrigado, convite. Júlio. Vamos fazer uma sobre bariátrica, é um assunto recorrente aí, muita gente tem muitas Vamos. dúvidas Aham. aí, como seguir uma carnívora sendo bariátrico, e você sendo bariátrico, eu também sendo bariátrico, vamos compartilhar essa experiência com o pessoal, acho que vai adicionar bastante aí. Eu tenho muitos pacientes de consultório bariátricos também, né? Então dá para a gente traçar aí não só a minha e a sua experiência, mas outras experiências que eu tenho vivido aí e que aparece de tudo, sabe, Gabriel? Tem muita coisa interessante e que o bom é que sempre tem solução e a gente vai atrás dela. Beleza, quem quiser marcar uma consulta contigo, Júlio, acredito que é facilmente, acha o link na sua biografia do Instagram, confere? Ou você tem outro Isso, canal? no link da bio, fala direto comigo no meu WhatsApp. Tá? Perfeito. Não tem nenhum intermediário. Fala direto comigo e a gente consegue fazer um agendamento para uma consulta online. Né? Eu atendo presencialmente na cidade de Teresina e na cidade vizinha aqui que chama Timon, né? Que é fronteiriça. Faço atendimento em domicílio também, atendo em 2 clínicas. Atendo aqui na clínica Icadon e na clínica Gastros. Né? Tem uma agenda também, vez por outra, na clínica hiperbárica, e funciona bem. Tem muita coisa aí para a gente trocar figurinhas e ajudar as pessoas. Então, se quiser marcar uma consulta, link na bio lá no Instagram, fala direto comigo. Show de bola, obrigado, Júlio. E quem quiser também participar, e eu extremamente recomendo, né, jejuns prolongados, acredito que o pessoal consegue também o link na sua biografia, né, Júlio, participar desse protocolo que você tem interessante aí de carnívora com jejum, né? Isso, todo mês tem um grupo de jejum, geralmente é no começo do mês. Tá? O do mês de março, hoje que a gente está conversando aqui, ele está para começar, mas talvez alguém vá ver o que a gente conversou depois do mês de março. Todo mês tem, e é sempre o meu primeiro anúncio no Instagram. Tá? Quando acaba o grupo, eu apago ele, quando vai começar um novo, eu tenho ele ali. Tá? Então tem sempre essa oportunidade de fazer adesão aos grupos de jejum dentro dessa estratégia do Nothing Burger, que 5 dias de carnívora, 5 de jejum e 5 de carnívora de novo, e mais o preparo, né, e o pós-período também, onde a gente troca experiências. Dá um período de 3 semanas aí o grupo. Interessante. Obrigado, Júlio, de novo por compartilhar todas essas informações e essas oportunidades aí para o pessoal experimentar mais. Fico agradecido de novo, desejo um bom final de semana para vocês aí, aproximando o final de semana, bom relaxamento, bom descanso e até a próxima live, Júlio. Então, vou esperar a tua agendamento lá para a gente bater mais um papo, tá bom? Obrigadão. Legal. Grande abraço, grande iniciativa sua. Parabéns, tudo de bom. Obrigadão, igualmente, Júlio. Um abraço.